falar sobre um tema muito importante. Eu quero que a gente fale muita coisa útil, Lúcio, em pouco tempo. E eu escolhi você, cara, falar desse tema pelo seguinte, que a respiração é fundamental, a gente sabe, sem respirar não se vive, né? Tanto que uma das 6 coisas que eu tenho naquele meu livretinho é justamente a respiração, como eu estava explicando aqui para o pessoal. A gente fala em respiração, fala em oxigenação. Se fala em oxigenação, fala em metabolismo celular, em controle inflamatório, controle oxidativo e por aí vai. Tudo bem. Mas, cara, eu queria saber de você, implicações no sentido mais comportamental e emocional da respiração quando a gente não dá atenção a ela, quando a gente não dá uma prioridade para, vamos chamar, tá me vendo? Pronto. Quando a gente não dá uma prioridade para executá-la de uma forma otimizada. O que você tem para dizer sobre isso, Wilson? Então, quando você me convidou para falar desse tema, né, primeiro eu achei interessante e engraçado o título, né? Mas depois eu parei para pensar que não tem muito de engraçado, tem muito de informativo, na verdade, né? Em termos comportamentais, a respiração ela indica para a gente, basicamente, como está a nossa saúde autonômica ali, né? A gente sabe hoje que quando a gente respira com uma respiração muito curta, muito rápida, a gente tem uma tendência a uma frequência cardíaca mais alta, uma variabilidade da frequência cardíaca mais baixa, e tudo isso faz com que a gente tenha somatizações emocionais, um aumento do índice de estresse, e isso daí a longo prazo você sabe que dá muito problema, né? Então, falando em termos de entristecimento, vamos dizer assim, né? Essa má respiração, se a gente pode falar dessa forma, onde a gente tem uma respiração curta, rápida, ela mostra pra gente que estamos vivendo um período ou um momento de estresse. Todo mundo vive estresse todo dia, estresse é natural, é normal, né? Então, ok. Mas e se esse estresse se tornar crônico? Se esse estímulo estressor for um estímulo estressor que não cede, aí essa respiração vai ficar assim por um tempo prolongado. E isso, a longo prazo, vai fazer com que adrenalina e cortisol subam demais. E aí, a longo prazo, a gente tem o quê? O feedback contrário, né? O feedback negativo, onde o cortisol vai lá para o chão. E aí, o que acontece? Depressão, melancolia, tristeza, burnout. Então, se você não respirar bem, a longo prazo, você tem uma possibilidade muito grande de cair numa dessas 3 categorias aí de tristeza, vamos dizer assim. Só coisa linda, né, Wilson? Só coisa fofa. Sabe porque quando esse tema foi proposto para colocar nessa sequência de temas, né? Já falei de respiração hoje, semana que vem eu vou falar sobre água, e assim nessa sequência aí, né, com vários convidados, e você é o primeiro, eu lembrei logo dos seus ensinamentos para mim sobre a importância da respiração para a ativação do sistema nervoso parasimpático. Então, assim, a gente vive isso, né, Yusuf? Eu fico muito feliz e falo para todo mundo que quem me ensinou o pouco que eu sei sobre simpaticotonia foi você. Porque eu vejo todos os dias pacientes no consultório, de alguma forma, ou nesse estado, ou beirando isso. E é interessante saber que promover uma respiração, digamos, mais otimizada, que é difícil classificar isso, né? Isso é antídoto, né, Yusuf? Isso é antídoto. Você fala, pessoal, um pouco sobre isso, o que é a simpaticotonia e como a respiração pode ser um antídoto para isso? Vamos lá. Simpaticotonia é quando a gente tem o sistema simpático mais alto do que o normal o tempo todo. Isso se traduz em estado de alerta constante. Estado de alerta, todo mundo fica, todo dia. Você vai sair na rua, você fica preocupado com assalto, com alguma coisa, isso é normal. Você vai trabalhar, você fica preocupado em passar alguma boa impressão e fazer um tratamento adequado para os seus pacientes. Ok. Mas quando a gente tem um estado de alerta constante crônico mantido por muito tempo, a gente começa então a ter a chamada simpaticotonia. E quando a gente tem uma simpaticotonia, isso se traduz em um exame mostrando que a frequência cardíaca varia muito pouco em função do tempo.
E quem faz essa frequência cardíaca variar bem é a respiração. Então, o tratamento, uma das técnicas para o tratamento da simpaticotonia é a respiração profunda com biofeedback visual. Então, a pessoa respira, vendo o biofeedback no aparelho no computador, a gente consegue ver ao vivo, na hora, a variabilidade da frequência cardíaca aumentando, o sistema simpático caindo e a pessoa ficando mais calma. Tudo bem que isso a gente tem que deixar bem claro, eu deixo isso bem claro com meus pacientes, desculpa, que treinar a respiração é igual a ir para a academia. Você não pode esperar ganhar atrofismo muscular treinando uma vez na vida, você tem que ir todos os dias, ou pelo menos com uma frequência grande. Então, meus pacientes com simpaticotonia, eu geralmente passo o exercício respiratório, inclusive já tem uma planilha para exercício respiratório validada cientificamente pelo pessoal do Pesquisa em Dor, que é utilizada para tratamento da dor crônica. Então, imagina, dentro do tratamento da dor crônica, uma das coisas que se faz é respirar. Né? Então, aí a gente já tem uma outra importância de tudo isso. Então, eu passo para meus pacientes isso para respirar em casa, mas sempre falando, olha, tem que fazer várias vezes ao dia, todos os dias, para que isso surta um efeito a longo prazo. Então, dentro da simpaticotonia, a respiração entra para diminuir essa simpaticotonia. Só que precisa de um estímulo contínuo. Tem que ter constância, né, Wilson? Sim. É uma palavra que hoje está muito na moda, mas independente disso, ela não está na moda de graça, né? Constância, disciplina, foco, tudo isso é bom e importante. E realmente, se você não cultivar esse processo, você não vai conseguir colher nada depois. Isso é uma realidade. Né? A ProSUS está perguntando o que é simpaticotonia. Ele acabou de explicar. Mas assim, pessoal, grosso modo, sistema nervoso autonômico, que é o sistema nervoso que você não controla conscientemente, tem uma face simpática e uma face parasimpática. Então, bem de forma simplista, por favor, Youssef, licença poética agora. O simpático é o alerta e o parasimpático é o repouso. Tá? Bem grosso modo. E a gente tem hoje em dia uma tendência, até pela forma de vida que a gente se impõe, de hiperativar ou hipersolicitar esse sistema nervoso à face simpática. Está muito errado, professor? Completamente certo. Então pronto. Quando a gente hiperativa a parte simpática, a pessoa fala o seguinte, é hipervigilância, né? O vigia não caga, não dorme. Então são sintomas, né, Youssef, que você tem na simpaticotonia. Né? Não, o que você vê no paciente em simpaticotonia que vai ser beneficiado por essa respiração trabalhada? Vamos lá. Constipação intestinal é frequente, é um dos mais frequentes. Sensação de plenitude gástrica, aquele inchaço abdominal depois de comer, independente do tipo de alimento. A gente não está falando nem de intolerância aí, né? Qualquer alimento faz você ficar estufado. Pressão arterial elevada. Existe também a diabetes autonômica, que é decorrente da simpaticotonia, porque ela aumenta a quantidade de glicose no sangue e inibe a insulina. Né? Irritabilidade, falta de concentração, memória ruim, sono ruim. Só isso. Só coisa boa. Também. E o quê? Maior sensibilidade à dor. Sensibilidade à dor. Então, só coisa boa, só coisa fantástica. Então, justifica a gente dizer que uma respiração ruim vai trazer tristeza, né? Com certeza, lógico. A longo prazo vai te trazer tristeza, a curto prazo vai te trazer ansiedade. A curto prazo vai te trazer ansiedade. Você vê, né? Não tem como fugir desse tema. Depois, quando a gente acabar aqui, eu vou estar falando com o Bruno lá do Rio, que a gente começou o tema semana passada, não conseguiu esgotar, que é tratamento de ansiedade sem remédio. Né? O que pode ser feito para tratar ansiedade sem remédio? E justamente os exercícios respiratórios são alguns dos primeiros itens. Né? Qualquer lista desse tipo, e eu sempre falo, sabe, Youssef, às vezes importa muito pouco que rotina você vai usar. Se você vai usar uma rotina simples de contagem de segundos, se você vai fazer um yoga, vai fazer uma arte marcial ou processo meditativo, desde que você consiga dedicar algum tempo do seu dia a isso, né, isso já é válido.
O que você considera, Yusuf, como o mínimo que a pessoa deveria dedicar no dia para conseguir, de repente, melhorar esse padrão respiratório? Você tem uma ideia? Você diria para a gente como isso? Eu tenho sempre um ideal para o meu paciente. Onde eu quero chegar? 3 repetições por dia de respiração profunda controlada por 5 minutos. É muita coisa. Muita coisa. 5 minutos você respirando profundamente de forma controlada é difícil, é cansativo. Então esse seria o ideal. Quem faria isso? Uma pessoa já próximo do saudável, né, conseguiria fazer. Então eu tento sempre chegar o mais próximo disso possível com o paciente. Então vai depender de cada paciente. Tem pacientes que só toleram fazer 1 minuto, tem pacientes que toleram 3. Como é que a gente sabe a tolerância? A tolerância é baseada em tontura. Respirei fundo, fiquei tonto, é o meu limite. Né? Intoxicou lá meu cérebro, acabou. Tem que parar ali. E à medida que vai treinando, essa tolerância aumenta. E a gente consegue chegar nesses 3 ciclos de 5 minutos. Esse é o ideal que eu sempre coloco como meta. Entendeu? Você tem muita gente que alcança isso, Negão? Não. Não porque... Primeiro que aqueles pacientes que conseguem chegar em 5 minutos, não fazem 3 vezes por dia. Fazem no máximo 2. Na maioria das vezes 1. Mas sabe aquela história que você tem que mirar lá no alto para atingir um pouquinho mais baixo? É isso que eu faço. Não entrega não. Senão você vai entregar a magia. Você vai dizer para eles que você pede 3 para garantir 1, e aí o pessoal vai fazer 1/3. É verdade. Não entrega demais não. Tem uma pessoa aqui assistindo, que você conhece, Lila. Sim. Lili tá ela aí. Tem que fazer essa respiração 3 vezes por dia. Não sei se ela está fazendo, né? Vamos ver. Lili, se manifeste, Lili, se manifeste. Cara, esse é o objetivo que eu tento chegar, tá? Mas é difícil. Com certeza. Você vê, né? Você coloca aí um objetivo bem arrojado, assim, né? Coisa bem composta, bastante difícil. Diz que tá, olha só que bom. Parabéns, Lili. Coisa boa. Vou acreditar. Mas tem que acreditar. Não tem jeito, né? Tem que acreditar, isso aí. E eu, quando trabalho isso com os pacientes, viu, Yusuf, eu peço um negócio bem mais módico, né? Então eu peço 8 movimentos. Viu, Lili? Isso sou eu. Eu peço 8 movimentos completos 2 vezes ao dia, pelo menos. Isso dá bem menos do que 5 minutos, muito menos do que 5 minutos. Mas é interessante porque até isso é difícil. Né? E eu fico pensando às vezes, né? Porque até eu fazer isso eu tenho dificuldade. Eu busco fazer, eu fico com aquela ideia de na hora de dormir, na hora que eu acordo, sabe? Então, pelo menos, isso já me dá uma referência mais direta. O da hora de dormir é mais fácil, o da hora de acordar, às vezes, quando eu vou lembrar, já fui, né? E eu queria muito que a gente conseguisse, Yusuf, promover uma normalização disso, que conseguisse ficar distribuída no dia, né? Como se fosse uma mudança de padrão, mas uma mudança de padrão que não dependesse tanto da gente colocar o pessoal para fazer como se fosse um exercício, né? Determinado horário. E eu noto quanto isso é difícil, justamente porque as demandas do dia a dia, cara, tiram qualquer um do prumo. Não tem como não tirar, né? Concorda com isso? Concordo plenamente. Eu tento fazer tudo isso que a gente passa para os pacientes em casa, né? Mas é difícil. Então, a gente sabendo que é difícil, a gente tem que ter consciência que o paciente também vai achar difícil. Não tem como você não se estressar durante o dia. Não tem como você não ter períodos onde você vai ficar mais estressado cronicamente, com simpaticotonia. Eu hoje, por exemplo, eu tive um dia hiper estressante. Mas não é por isso que eu preciso somatizar. Né? Se eu souber controlar isso de alguma forma, não só através da respiração, mas também através da respiração,
eu consigo evitar com que esse dia estressante se torne um problema de origem física, né, de causa física. Então eu consigo, assim, burlar um pouco o sistema, né, vamos dizer assim. Burlar o sistema em que sentido? Eu vou me estressar, eu vou ter problemas, eu vou resolver o que tem que resolver. O problema foi feito para ser resolvido. Né? Então eu vou resolver. Beleza, eu posso não resolver hoje, posso não conseguir resolver agora. Esse tipo de consciência é importante. E aí você alinha isso com a respiração. Quando eu tenho paciente, Adolfo, com simpaticotonia, por exemplo, eu sempre tento trabalhar 4 pilares. Né? Um dos pilares é o estresse, o controle do estresse. A respiração ela não vai treinar nem resolver a causa do conflito que gera o estresse. Ela vai fazer com que você tenha um controle físico das consequências desse estresse. Então você vai ter o estresse, mas você vai saber controlar como isso se repercute no seu organismo. Tanto de forma física simples, como uma ansiedade, uma taquicardia, desde um problema metabólico mais importante. Entendeu? Então, o controle do estresse é interessante. E quem controla bem o estresse, o efeito físico, é a respiração. Lembrando que o controle do estresse não pode ser via homicídio, né? Isso está fora de cogitação. Dr. Youssef Zogby não está sugerindo isso a vocês. Irmãozão, respondeu as perguntas aqui para a gente já ir caminhando para o nosso fechamento de hoje. Primeiro o Lila falou, epa, peraí, 5 minutos não, aí é demais por hora, mas estou no 1. Em frente ao mar consigo, mas durmo. Vou morar na areia da praia. Pronto. Coisa boa. Rita fez uma pergunta. Qual é o exercício de respiração para relaxar antes de dormir? Ando dormindo muito mal. Dá uma sugestão, o Wilson. Dá um roteirinho. Exercício respiratório antes de dormir. O que você sugere? Eu sempre sugiro o mais simples possível. Né? Eu passo o mais simples. Porque o mais simples, além de ser, obviamente, mais fácil de fazer, né, de conseguir o objetivo, é validado cientificamente. Então isso já traz uma força maior ainda, né? Então existem vários tipos de respiração, mas o que eu passo para meus pacientes é simples. Faz uma contagem simples. 4 a 6 segundos de inspiração, mais 4 a 6 segundos de expiração. Totalizando então aí 8 a 12 segundos por ciclo respiratório. Importante fazer a inspiração pelo nariz. Né? Isso não é uma convenção. Isso tem explicação. Quando você inspira pelo nariz, a passagem do ar nas conchas nasais faz aumentar a produção de óxido nítrico, que é um importante vasodilatador. Então, se você quer relaxar, você precisa vasodilatar. Então, nada melhor do que produzir óxido nítrico. Então, inspira pelo nariz, solta como quiser, contanto que você tenha de 8 a 12 segundos por ciclo respiratório. Vai depender da caixa torácica do meu paciente, né, da capacidade pulmonar desse paciente. Então, de 8 a 12 é o suficiente. Eu sempre peço, pelo menos 2 minutos, de 2 a 5 minutos, né, para você já ir ativando o parasimpático e começar a ter sono, começar a estar no repouso. É isso que eu peço, nada mais. Então é simples, nada além. É uma coisa simples, tranquila, que o paciente esteja numa posição confortável. Sim. Né? Quando eu sugiro essa coisa da inspiração e da expiração, o Youssef, eu sempre peço para ele já estarem numa posição que esteja confortável, de repente já pega no sono até ali mesmo. Né? Exatamente. Não é raro de acontecer isso, não é não? Geralmente eu peço para fazer já deitado na cama. Isso. Melhor coisa. Que aí já empacota ali, já vai dali direto. Né? É só o correio, pega e leva. Hã? Se fizer no escuro, então, melhor ainda. Mais interessante ainda. Né? Tem que estar tranquilinho, bem relaxado, para 3h33 o ZT poderia me futucar em você. Agora, o Bruno perguntou, Youssef, o que você acha da respiração Wim Hof? Brunão, grande Brunão, um abraço. Então, Bruno, eu não sei nem o que é isso. Então, se você puder me explicar, eu vou aprender, porque eu não faço nem ideia do que seja. Não. Aí você vai me mandar aqui no direct para eu saber o que é. Eu também não sei o que é, não. Eu tenho visto o pessoal usando esse termo para uns banhos gelados numa piscina cheia de gelo, que eu entendo que seja um estímulo hormético interessante, mas eu não sei, não tenho mais informações sobre. Você tem alguma coisa, Wilson? Eu tenho uma coisa só, na verdade, que é
Água fria, água gelada, estimula o nervo vago, que é o principal parasimpático do corpo e tem um componente comportamental dentro do seu funcionamento. Então, se você toma banho gelado, se você entra numa bacia de gelo lá, naquela crioterapia que fazem, você está ativando o seu nervo vago. Então, a única... Eu entendo. Entendo, acho interessante. Agora, a banho gelado me ativa outra coisa, sabe o quê? O ódio. Ativa o ódio. Você é fresco. Não, aí eu fico fresco depois do banho gelado. Lila está dizendo que a gente vai ficar orgulhoso dela. Na terça-feira, pela primeira vez na vida, ela mandou alguém se lascar. Olha só que o estresse foi menor depois. Muito bom. Demorou. Foi você que mandou ela fazer isso, Wilson? Não, mas ela fez melhor do que eu imaginava. Melhor do que encomenda. Vou te contar, tô orgulhoso. Tô bem orgulhoso mesmo. Que coisa boa. Irmão, então vamos lá. Considerações finais. O que você deixa de mensagem pessoal, falando nesse tema que a gente falou hoje, que é tão importante, e já dizendo que depois nós temos uma live nossa para fazer, nós dois, viu? Bora, fechado. Então, minha mensagem final é: usem a respiração controlada como prevenção. Não espere chegar no problema. Não espere você entrar numa simpaticotonia crônica, que pode desenvolver um burnout, uma depressão depois, para aí então começar a usar a respiração a seu favor. Começa agora, você está saudável, não tem nada, já começa a fazer a respiração. Só saiba como que tem que fazer, para fazer correto. Mas já começa antes do problema surgir. Tiverem dúvidas de como fazer, entrem aí, sigam o perfil Dr. Youssef Zogby, tá? E ele vai ficar feliz em orientar vocês. E todos vocês que estão seguindo a gente, pessoal, obrigado pela presença hoje. Quem ainda não está seguindo lá no YouTube, Medicina de Atitude, por favor, segue lá, aciona o sininho, assiste os vídeos, tá? E nós temos muita coisa para colocar. Youssef, oficialmente aqui te convidando para um episódio do nosso podcast. Nós fizemos já o piloto, tá? Você já sabia desse projeto, mas fizemos o piloto. O piloto vai ser postado e aí a gente vai começar a agregar os vagabundos tudo junto para fazer o podcast junto.